Bom, boa tarde. Por acaso, a capa aqui da minha apresentação acaba sendo uma referência, como tudo se articula, né, na vida. Nós estamos aqui homenageando o cineasta Vladimir Carvalho, que era um paraibano, né, radicado em Brasília, fez um belo registro da minha geração especificamente, né? Falou do rock de Brasília, que pauta bem a nossa geração. Não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas eu gosto dessa foto porque ela me inspira, porque essa foto aqui ela vem a ser exatamente uma foto do interior do Teatro Santa Rosa, porque é um teatro que existe em João Pessoa, né? terra natal do cineasta. Ela me inspira exatamente porque, além de ser, como vocês podem ver, um prédio belíssimo, ela me evoca emoções especiais, porque foi nesse teatro onde eu assisti o primeiro espetáculo, né, cultural da minha vida. Né? Eu vi era um show de ninguém menos do que Nara Leão. E eu me lembro que eu fiquei deslumbrado com esse ambiente, né? Fiquei deslumbrado. Eu era pequeno, né? Eu era em tenra idade. Então, o que eu via da Nara Leão, basicamente, eram as pernas dela. Quem já viu sabe que eram pernas lindíssimas. E foi nesse dia que eu acho que eu me apaixonei pelo tema da cultura, por teatros em geral e talvez também por pernas femininas, né? Então, fica aqui como uma articulação com o nosso querido cineasta que nós perdemos. Eu vou falar sobre a questão da invariante axiológica do interesse cultural. Talvez possa parecer meio trivial, porque eu acho que eu talvez esteja falando aqui para convertidos, né, pregando para convertidos, mas eu tenho me preocupado muito com algo que me parece uma preocupação que eu também tenho desde criança, que me parece que a humanidade ela caminha 2 passos para frente e 1 para trás, e nós estamos talvez nesse passo para trás recentemente. E eu digo isso porque antes de ser juiz, antes de ser sociólogo, filósofo, né, tudo isso está na minha formação acadêmica. Eu sempre fui um ambientalista, né, então eu estava no Rio de Janeiro, por exemplo, na época da Rio 92, e acompanhei aquilo ali com muito interesse, e algo que para mim parecia que já seria algo... um tema que não se discute mais é o seguinte, né? Não se pode debater se você é a favor ou contra, por exemplo, a proteção do interesse ambiental, se você é a favor ou contra o meio ambiente. Né? Isso para mim parecia óbvio, tal como você me parecia óbvio também dizer sobre a inadequação ética e política de ideologias como o nazismo, mas recentemente nós vimos que ainda remanesce, né, quem é contra o meio ambiente ou quem é a favor desse tipo de ideologia perniciosa. Então eu quero resgatar alguns elementos éticos e jurídicos relativos a essa questão. Né? Então, a minha tese aqui é essa que está exposta a isso. A proteção patrimonial tem valor ético e jurídico invariável, sendo item civilizador indispensável à formação e fortalecimento da geração atual e das futuras. Então, não é admissível, à luz da razão crítica e do direito, a proposta de renúncia consciente à condição de patrimônio histórico e artístico da humanidade conferida a Brasília. E eu coloco isso, senhores, porque... eu tenho me esforçado muito na minha atividade jurisdicional de convidar a comunidade para o debate, né? Eu sou muito inspirado aí na ideia habermasiana, né, da ação comunicativa aberta, de se abrir realmente os debates aí para fundamentar as decisões judiciais. E nessa minha atividade e nos vários eventos que eu tenho participado, eu tenho visto uma certa tendência a se renunciar, né, à ideia de se preservar Brasília. Né? Eu tenho visto isso com uma certa preocupação, não que isso seja uma novidade, mas isso vem num crescendo que me preocupa um pouco. Né? Eu sou um apaixonado pela cidade. Aqui só uma expressão, esclarecimento terminológico, né? Eu vou eventualmente
mencionar tombamento, que é uma forma de proteção ao patrimônio cultural que nós adotamos lá há algum tempo no Brasil, né? Não é considerada aqui na legislação portuguesa, que fala-se em classificação e inventariação, mas a expressão tombamento ela tem origem aqui em Portugal, né? Ela é uma referência direta à Torre do Tombo, que é justamente uma instituição, um monumento também em si mesmo, o prédio, que é destinado aí ao arquivo aí de documentos com relevância cultural, né? Tem até uma digressãozinha aí sobre a origem da expressão tombo, né, que eu acho bem interessante. Há duas vertentes para isso. Há quem considere que ela se inspira na expressão grega tomos, né, que é parte, né, como a gente fala do tomo de um livro, de uma coleção, né? O linguista Antenor Nascentes, que foi um linguista muito importante no Brasil nos anos 50, ele propõe uma outra ideia de que tomos remete a túmulos, né? Então estaria se referindo aí ao fato de que esses documentos ficam guardados como num cemitério ali, né, de documentos. Eu confesso que eu gosto mais da primeira ideia, né? E o ponto é o seguinte: o tombamento, então, é um instrumento de proteção patrimonial definido na Constituição brasileira, né, em várias leis aí de regência. E Brasília é um bem cultural tombado, tá? Isso é uma premissa que eu quero deixar bastante claro. Quero deixar claro que não é o tombamento que vai definir a relevância cultural de um determinado bem, né? Na verdade, o tombamento ele tem um efeito declaratório. A relevância do bem enquanto bem cultural é inerente a ele, obviamente, né? O que o tombamento faz é um reconhecimento formal dessa relevância, o que obriga o Estado, o poder público, mas também os cidadãos em geral, à preservação, ao cuidado com aquele bem que foi assim reconhecido como relevante, né? A gente, na nossa ordem jurídica ambiental brasileira, incumbe ao povo em geral esse dever ético e jurídico. Está aqui o Palácio do Tombo, né, que tem uma característica que eu gosto muito, que está relacionado com um elemento que o professor Pedro mencionou sobre o Palácio Capanema hoje. Ele tem 8 gárgulas, né, e a gente pensa em gárgula naqueles prédios mais antigos, né, mas ele tem 8 gárgulas aí ao longo dele, belíssimas, né? É um palácio que é um monumento em si, né? Um palácio que tem um pouco mais de 20 anos, se eu não me engano, substituiu o antigo prédio do Tombo, né? Voltando a Brasília, né, nós temos então um instrumento de gestão urbanística que é especialmente previsto para a conservação do plano piloto, exatamente pela consideração de que nós estamos tratando de um bem ambiental tombado, né, e reconhecido como patrimônio artístico, histórico e cultural da humanidade. E esse plano urbanístico especialzinho, né, ele é especial exatamente porque ele tem que envolver o interesse de preservação da concepção urbanística, que o que é tombado em Brasília, na realidade, é essa concepção urbanística legada pelo Lúcio. Ele tem que ser, então, ele tem que enfocar o aspecto da preservação e tem que ser revisto a cada 10 anos, né, como todo plano diretor de ordenamento territorial, exatamente pela consideração de que as cidades são organismos vivos e precisam ser revistas aí nas suas funções em geral. Mas a tônica dele deve ser sempre a da preservação do projeto urbanístico, né, que é tombado. Então esse PPCUB, né, esse plano de preservação, ele foi rediscutido esse ano, né, foi reformado esse ano, veio uma lei distrital nova e houve, claro, aí um debate social envolvendo esse novo plano. E as críticas básicas, né, eu elenquei aqui algumas das críticas mais
corriqueiras que surgiram a partir do projeto que acabou se convertendo em lei distrital, lei complementar distrital. Eu classifico a primeira delas como uma crítica dos preservacionistas, né, dos que estão realmente preocupados aí com o item da preservação, e eles denunciaram que foi um plano que, na verdade, se preocupou muito pouco com o aspecto de preservação e mais com elementos aí de flexibilização, digamos assim, da preservação, visando aí atendimento de interesse da especulação imobiliária, né? Então, isso aí envolveu desde alteração de volumetria de prédios que estão adjacentes ali ao eixo monumental, que é um trecho da cidade que é um monumento em si mesmo, né? Até mudanças de usos um tanto quanto suspeitas, inadequadas em algumas áreas da cidade que impactariam eventualmente na escala gregária, na escala bucólica da cidade. Boa parte, inclusive, desses itens que foram submetidos à crítica foram excluídos, né, foram vetados pelo governador. Nós temos uma crítica que eu estou chamando aí dos libertários ou desenvolvimentistas, que negam, né, validade ao tombamento, a necessidade de preservação. Esses são os que recusam mais frontalmente a ideia de preservação, porque eles denunciam que o tombamento implica no engessamento da cidade e impede o desenvolvimento da cidade, né? Então, isso aqui eu tô parafraseando frases que foram ditas nesse sentido, né? Que o tombamento seria uma hipocrisia que levaria famílias a passarem fome, né? E que para crescer seria necessária mais completa liberdade de se empreender, de se ocupar todo e qualquer espaço urbano sem muito limite, né? Em Brasília. É uma crítica que me parece francamente equivocada, né? Eu nunca soube de alguém que passa fome por conta de uma preservação de um bem cultural, né? Quem reclama aí do impacto econômico do tombamento são normalmente proprietários de prédios que querem aumentar o volume do seu prédio, aumentar a taxa de aproveitamento, né, do seu lote, daí por diante, que vamos convir, não são propriamente pessoas miseráveis, né? Tem aí um terceiro grupo de críticos que eu estou chamando de revolucionários da especulação imobiliária. Os libertários são os críticos à direita, digamos assim, os revolucionários aqui, eles são uma crítica mais à esquerda. Eles defendem que o projeto tombado é elitista, né? Alguém mencionou isso ao longo das palestras aqui, né? Essa crítica aí, a professora Tânia, inclusive, né? Porque Brasília seria um lugar ocupado basicamente pela elite, por pessoas ricas, né? E para o meu espanto, para o meu desgosto, talvez até meu desespero, eu vi num seminário promovido nada menos do que pelo IPHAN, né, que é o nosso órgão máximo, que o professor Pedro acabou de mencionar aqui também, de proteção histórica, cultural. Ele convocou um seminário após vários anos para se debater o tombamento, e o que se viu foi pedras sendo jogadas no tombamento, basicamente. E uma das acusações foi essa: o tombamento é um projeto reacionário, porque ele congela na história, né, um núcleo urbano que tem que ser dinâmico, né? Se critica afirmando que há uma baixa densidade demográfica, o que é verdade. Brasília tem uma densidade demográfica um tanto quanto baixa e pouca diversidade social. A proposta aí é elevar o adensamento demográfico na cidade, elevando também a volumetria dos prédios. Isso é o que acaba emergindo dessa crítica aí, que eu vou tentar provar que é um tanto quanto equivocada, a meu ver. E aos revisionistas, né, que também é uma crítica aí que eu acho que é razoável, que criticam aí a concepção urbanística de Brasília, né, e propõem aí
E de fato também me parece que tem uma certa plausibilidade nessa crítica, né? Esse modernismo exacerbado de Brasília coloca um funcionalismo talvez um pouco exagerado, né? No uso da cidade, e se lembra muito aí da proposta do Jangel, né? Esse urbanista dinamarquês que virou uma estrela aí na área, né? Que propõe aí a cidade para pessoas. E não por acaso é um urbanista que encabeça, né, os críticos à Brasília. Ele inclusive menciona a síndrome de Brasília, né? Ele coloca aí que Brasília é um apanhado de uma série de defeitos que ele procura evitar. Embora eu ache que na realidade a proposta do Jangel, a meu ver, e aí eu não sou especialista na área, mas eu leio o que ele faz de divulgação cultural, né, o Cidade para Pessoas, como estudar e tal. Eu acho que as críticas que ele faz não são algo impossível de se aplicar para a melhoria de Brasília, né? Então ele critica, por exemplo, que as ruas e avenidas foram pensadas para carro na cidade, né? E ele defende muito a mobilidade ativa, o pedestrianismo. E de fato foram, né? Brasília é uma cidade que convida ao carro, né? O brasiliense é viciado em automóveis, né? No automóvel particular, mas a gente não pode esquecer que Brasília também foi uma cidade feita para pedestres, né? Para você caminhar. E tanto isso é verdade que os edifícios de Brasília flutuam, né? Quem conhece Brasília sabe disso, né? Eles estão sobre pilotis exatamente para se permitir que as pessoas possam transitar livremente, pessoas pedestres, né? Não estou falando de carros, possam transitar em todas as direções. É uma cidade que foi pensada para pedestres, sim, né? Agora, de fato, as políticas, né, de mobilidade pública, etc., não são muito simpáticas a isso, né? Ele critica a arquitetura do cocô de passarinho, né? Desculpem o vulgo aqui da coisa, mas a expressão é do urbanista. E a arquitetura de cocô de passarinho para ele é o seguinte, o vício por torres, né? É o arquiteto urbanista que quer sair implementando torres pela cidade toda, e aí ele fala que isso daí é interessante para quem está interessado em ver o tráfego aéreo, mas não para vivenciar a cidade, né? E aí o que ele propõe que são prédios mais baixos. Imagine, isso é exatamente a concepção de Brasília, né? Que são prédios com gabarito de até 6 andares. E, inclusive, uma das coisas que mais me agrada, né, na justificação dessa altura máxima, que o Lúcio falava que isso servia exatamente por o fato de que todos os prédios de Brasília têm sempre uma área verde na frente. Quem é da minha geração, os mais antiguinhos, brincavam nessa área verde, e a ideia dos prédios não terem mais de 6 andares era porque é a altura máxima em que o grito da mãe para chamar o menino para voltar para casa vai chegar a ele, que está brincando lá embaixo. Então, desculpe, mas é uma cidade pensada para pessoas, sim, e se a gente resgatar, né, esses elementos aí, nós vamos conseguir chegar a uma cidade assim. A proposta do Jangel, que, claro, merece todo o nosso respeito e admiração. Então, será que a solução seria renunciar ao tombamento, né? Indo aqui para o aspecto mais chato, né, a questão jurídica da minha exposição, vou lembrar aqui que a gente vai usar a expressão meio ambiente, que é um tanto quanto duvidosa, porque ela pressupõe que o ser humano está inserido num ambiente ao redor dele, né? Isso é equivocado, claro que nós somos parte da natureza também, eu gosto mais da expressão natureza, mas eu vou usar a terminologia meio ambiente porque é a terminologia usada no âmbito jurídico, no âmbito normativo, né? O direito é um campo de saber basicamente axiológico, né? O que o direito faz é exatamente identificar valores socialmente relevantes, não aqueles valores que o professor Mário mencionou hoje, né? Valor de troca ou valor de uso, não é isso que a gente está falando. Nós estamos falando de valores éticos, valores sociais, né? Não de valores econômicos, né? Então, o que o direito faz é reconhecer que valores são relevantes para uma determinada sociedade num dado contexto histórico,
classifica esses valores e determina aí medidas de proteção adequadas ao resguardo de cada um deles, né? O valor tutelado pelo direito ambiental é o valor vida com dignidade, né? O que vamos convir é o valor mais relevante que nós temos aí dentro da ética, né? Sem a vida a gente não tem nada, obviamente, né? E é exatamente porque ele protege um valor dessa importância, o mais elevado que tem, todo o direito ambiental, ele está voltado a proteger o suporte da vida com dignidade, né? A gente tecnicamente define como um direito difuso, né? Ou seja, esse direito em que você não consegue enxergar um titular específico, é um direito que é de todo mundo, indistintamente e de cada um, né? Quem é que tem o direito de respirar um ar com qualidade, né? Todos os viventes, né? Não só, inclusive, os seres humanos. Então, a ideia do direito difuso é exatamente esse direito que você não consegue identificar um titular específico, né? E que comporta um interesse público elevadíssimo, tá? Um ponto que eu estou destacando aqui no final desse slide, né, é que muito comumente, quando a gente está tratando de lides ambientais, de questões ambientais, o interesse adversário, né, do interesse ambiental é exatamente algum interesse econômico, né? Eu ouso classificar o direito ambiental como um direito que visa basicamente mitigar os excessos do capitalismo, tá? Pode ver que qualquer discussão, qualquer debate ambiental, um que está muito gritante hoje em dia no Brasil, por exemplo, é a exploração de petróleo nas franjas lá da Amazônia Azul, né? E existe um lado do governo defendendo essa exploração, e existe a ministra do Meio Ambiente defendendo que isso não deva ser feito, né? É claro que eu estou com ela, vocês já viram que eu sou um ecochato típico, né? E eu acho que a questão ambiental, nós não temos mais direito de errar, né? Especialmente no Brasil, né? O Brasil, ele não é potência econômica, não é potência bélica. Nós já perdemos o bonde, por exemplo, também da tecnologia, né? Nós não estamos desenvolvendo inteligência artificial. O meu temor é que nós viremos apenas consumidores, mas nós somos potência ambiental e não estamos assumindo esse papel, lastimavelmente, né? Até o momento, né? O direito ambiental opera sobre todas as dimensões do tempo, né? Então, ele opera sobre o passado, na proteção de bens culturais, materiais e imateriais colhidos pela tradição. Ele opera sobre o presente, motivando ações concretas de coibição da poluição e destruição ambiental, estimulando o letramento e a educação ambiental. E opera sobre o futuro, em ações como planejamento da cidade, definições de ações globais e locais de política ambiental, de que são deveras emblemáticas, iniciativas como a Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a recente Cúpula do Futuro, tá? E eu quero destacar aqui o seguinte, senhores, a gente vê um certo desdém, né, pela proteção cultural, porque se vê a proteção cultural como algumas pessoas, né, uma proteção de quinquilharias, de velharias, de coisas antigas, né, e o novo é mais fascinante, é mais interessante. Mas, na verdade, a ideia da proteção cultural, ela é uma ideia de proteção à infância, é uma ideia de proteção aos mais novos, né? De exatamente compreenderem como chegou o processo civilizador e de como isso é importante para a gente compreender o mundo ao nosso redor, né? A política ambiental brasileira é instituída no artigo 225 da Constituição, que define o meio ambiente como bem de uso comum do povo, e incumbe a todos, indistintamente, a obrigação de defender e proteger um meio ambiente sadio e equilibrado para as presentes e futuras gerações, tá? Ela também define depois uma série de incumbências específicas para o poder público. Esse caráter transgeracional do direito ambiental
também é enfatizado no direito português, né? Então, nós temos aí a Lei 107 de 2001, a Lei das Bases do Patrimônio Cultural. Estou falando aqui de uma lei portuguesa, né? E veja que interessante essa norma, né? Através da salvaguarda e valorização do patrimônio cultural, deve o Estado assegurar a transmissão de uma herança nacional cuja continuidade e enriquecimento unirá as gerações num percurso civilizacional singular. Então, note que tanto o ordenamento jurídico brasileiro como o português, eles estão deveras preocupados com um possível conflito intergeracional e que eu imagino que os senhores também já tenham percebido isso como eu, que me parece quase óbvio. Esse conflito ele já está presente para quem quer ver, né? A gente pode encontrá-lo muito emblematicamente quando a gente pensa numa Greta Thunberg, numa adolescente brigando com políticos idosos, né? Um político famoso brasileiro na época, inclusive, ofendeu, digamos, a Greta Thunberg, chamando ela de pirralha, né? Então a gente vê claramente esse conflito intergeracional existente aí, pairando, né, no nosso zeitgeist, né? Um elemento que me chama a atenção na norma portuguesa é que ela propõe um conceito de civilização próximo do que é proposto pela Hannah Arendt, né, uma filósofa que também deu as caras aqui, né, ao longo desses debates, que eu gosto muito também. A Hannah Arendt, ela subverteu a filosofia heideggeriana, né, que era um existencialista que via o homem como um ser para a morte, e ela categoriza o nascimento como o grande fato social que vai despertar aí a reflexão política e filosófica, né? E quando ela faz essa categorização, quando ela enfatiza aí a necessidade de proteção das gerações mais novas, ela define a civilização de um modo que me parece particularmente interessante. A civilização, no contexto de Hannah Arendt, ela emerge como esse conjunto de construtos que nós criamos, que nós estabelecemos exatamente para acolher as gerações que vêm mais adiante, né? O processo civilizador é um processo basicamente de proteção à infância e juventude em Hannah Arendt, e na minha percepção também, tá? Uma outra questão interessante aí que me ressai da lei portuguesa é que ela menciona o elemento de transmissão, né? Então nós falamos de herança, de patrimônio, né? Esse munus do pai, né? Que foi mencionado hoje também, essa dicotomia que eu gosto muito de brincar também da atribuição de valores sociais, de incumbências sociais na palavra, né? Que patrimônio, dupla patrimônio, matrimônio. Mas ela também deixa claro o seguinte: o patrimônio que tem que ser preservado é aquele patrimônio que implica num enriquecimento que une as gerações num percurso civilizacional singular. Ainda Hannah Arendt classifica, ela lembra, né, que a ideia de cultura se remete a cultivar, né, a cultivo, né, e ninguém cultiva ervas daninhas. Tradições eventualmente danosas, né, coisas como touradas, vaquejadas, né, coisas que implicam em crueldade, etc., elas podem perfeitamente ser abandonadas aí em prol de um processo civilizacional mais sadio. Eu transcrevi aqui o conceito de cultura que Hannah Arendt trabalha aqui no livro Entre o Passado e o Futuro. Não vou ler para vocês, para minha amiga Leiliane não mandar eu concluir, por favor, né? Mas esse material depois eu deixo aí disponível para quem tiver interesse, né? Eu gosto particularmente desse enfoque privilegiado no futuro, né, que vem emergindo nos debates ambientalistas atualmente, porque substitui aquele verniz um tanto quanto alarmista, né? Olha, gente, nós estamos cozinhando, né? O mundo está pegando fogo, né? A gente tem que agir e o que não deixa de ser verdade, né? Mas isso acaba meio que anestesiando, né? Na verdade, a preocupação geral, né? Mas você troca a tônica do medo, que é um instinto paralisante, né? Quando você faz o discurso alarmista,
pela tônica da esperança, né? Eu gosto muito da ideia do Ariano Suassuna de que nós devemos ser não otimistas, mas realistas esperançosos, né? E esse enfoque mais voltado aí para o futuro e para a esperança vem ganhando um certo relevo atualmente no direito da gente, né? No direito das relações internacionais. Isso para mim ficou bem emblemático na recente Cúpula do Futuro, que resultou no Pacto para o Futuro, com esses vários eixos temáticos aí que são bem relevantes, né? As dimensões do direito ambiental, elas podem ser encontradas claramente na norma constitucional portuguesa, né, lá no artigo 9º, a linha A. A gente vê aí que incumbe ao Estado, primeiro, promover e valorizar o patrimônio cultural do povo português, e quando a gente fala em cultura, nós estamos falando de meio ambiente, tá? São condições para a sobrevivência da raça humana, e a cultura, evidentemente, é o que nos mantém enquanto bicho, né? Enquanto espécie. Nós somos bichos frágeis, o que nos tornou tão perigosos, né? e preponderantes aí na natureza foi exatamente a cultura que tegumenta o tecido social. Então, aqui está o destaque no meio ambiente cultural. 2, defender a natureza e o ambiente, preservar os recursos naturais, e aqui a Constituição portuguesa está enfatizando o meio ambiente natural, que é isso que a gente pensa num primeiro momento, quando fala em meio ambiente, né? Fauna, flora, elementos naturais. E 3, assegurar um correto ordenamento do território, e aqui é uma referência ao meio ambiente artificial ou urbano, que também é meio ambiente, ok? A tradição brasileira, ela acrescenta uma quarta dimensão do meio ambiente, que é o meio ambiente laboral ou trabalhista, né? Que engloba aí técnicas de trabalho, o próprio ambiente, né? Onde se desenvolve aí o labor, né? Então, são todos aspectos aí que integram o conceito de meio ambiente e que não são mutuamente excludentes, muito pelo contrário, né? Eles devem ser, claro, bem articulados. Eu considero que relevantes mesmo são o meio ambiente natural e o cultural, porque os demais, eles são apenas, digamos, expressões do próprio meio ambiente cultural, né? O meio ambiente urbano, o meio ambiente trabalhista, o meio ambiente virtual, que para mim também é meio ambiente, tá? Inclusive na sociedade em redes, como chama o Castells, né? E que nós já vivemos mais nela do que nas interações pessoais, né? Nós estamos aí construindo um meio ambiente que, infelizmente, por ser incipiente, ele ainda está muito poluído, né? Mas nós não podemos perder essa dimensão. É uma classificação, então, que tem uma importância sumamente pedagógica, né? Auxilia na compreensão das peculiaridades de cada uma dessas áreas, mas, como eu acabei de falar para vocês, elas se articulam e devem ser tratadas aí num diálogo de fontes. Então, o princípio ambiental que opera no direito ambiental como todo vai operar também nas leis específicas que regem a proteção cultural, um elemento como a gestão de águas, né, de ordenamento territorial, etc., né? Então, eu estou falando isso para enfatizar, então, que meio ambiente cultural é meio ambiente e ele se submete aos princípios de tutela jurídica do meio ambiente, inclusive esse princípio aqui, que é um dos mais relevantes dentro da nossa perspectiva, que ele se associa exatamente com a ideia de preservação e aprimoramento, que é o princípio Cliquet, ou o princípio de vedação ao retrocesso. O Cliquet aqui é porque é um mosquete, né? Aquele apetrechozinho de alpinistas, né? De quem escala, que impede que a pessoa caia, né? Então, a ideia aqui do princípio Cliquet é esse: determinados direitos, interesses jurídicos tutelados, eles não podem sofrer um retrocesso, né?
No âmbito brasileiro, a política de cultura é tratada nos artigos 216 e 216A da Constituição Federal e num outro emaranhado de normas subjacentes. Em Portugal, como nós já mencionamos, isso é tratado na Lei número 107 de 2001, uma lei muito bem construída, eu achei muito interessante. Além do que eu já mencionei, né, sobre o caráter civilizacional que ela enfatiza, outra coisa que me pareceu bem interessante, que a legislação brasileira não enfoca, é que ela destaca, ela não diz quais são os bens culturais, né, de Portugal, até porque a gente tem aqui uma cultura bastante exuberante, ela define elementos para você identificar o que é um bem cultural. O único bem cultural que ela realmente destaca é um que foi tematizado aqui, que é um dos inspiradores do nosso encontro. Imagine que é exatamente a língua portuguesa, né? Então ela está aí que a língua portuguesa, enquanto elemento fundamental da soberania nacional, é o elemento essencial do patrimônio cultural português, por razões que, obviamente, todos nós conhecemos aqui, né? Exatamente é o que dá a nossa liga, né, da civilização dos falantes da língua portuguesa. A gente tem, então, que lembrar que tanto o Brasil como Portugal são signatários da Carta de Paris, de 72, a convenção aí, para a proteção do patrimônio mundial cultural e natural, né? Então, desde 72, nós sabemos que cultura e natureza são elementos primordiais a serem preservados, né? E todos nós estamos ligados à obrigação jurídica constitucional de preservação desses elementos. Tá? A par disso aí, eu quero destacar que entre as inúmeras cartas patrimoniais, né, e vocês estudiosos aí da cultura sabem que elas são eventualmente aí pipocam, né, o tempo inteiro, né, e que embora muitas delas tenham um elemento mais prescritivo do que efetivamente normativo, mas elas orientam a compreensão do tema. Eu quero destacar a Carta de Veneza, que completa 60 anos este ano, né? E que a maior importância dela, que é o ponto onde ela se articula com Brasília, né, é que ela alargou o conceito aí de bem cultural para incluir também os chamados monumentos históricos, que são integrados não apenas pela criação arquitetônica isolada, como também pelo sítio urbano ou rural que dá testemunho de uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento histórico, né? Então, estamos aqui com o reconhecimento de um tipo peculiar de bem cultural que merece a proteção pelo consenso da Carta de Veneza. E, obviamente, que nós estamos falando aí de Brasília também, né? Então, como a gente pode ver, a proteção da concepção urbanística de Brasília, ela é uma proteção bastante robusta, né? Ela reporta a nossa Constituição, ela reporta consensos internacionais, né? E ela está contida numa norma que tem precedência sobre as demais normas jurídicas, tá? Enquanto a crítica ao elitismo e adensamento demográfico deficiente no plano piloto, será que a resolução disso daí vai ser realmente a renúncia, né, a essa concepção urbanística, a necessidade de se implementar uma volumetria maior dos prédios de Brasília? A gente faz uma pesquisa a partir do censo que foi realizado recentemente, em 2023, e a gente constata que no Brasil inteiro há uma situação de vacância de imóveis bastante elevada. Tá? Nós temos, por incrível que pareça, nós temos mais imóveis vagos do que pessoas morando na rua, do que pessoas com dificuldade de moradia. E essa vacância ela cresceu. Não que uma vacância do acervo de imóveis de uma cidade seja algo indesejado ou aberrante. Toda cidade tem um estoque de imóveis vacantes, é uma vacância natural que é determinada por mudanças, por reformas, etc., né? Mas essa vacância natural ela gira entre
4% a 6%. No Brasil, a vacância está no percentual de 12%, né? O dobro do que se considera como razoável, como normal, tá? No DF, isso é particularmente mais acentuado, tá? Nós temos aí, de 2010 a 2022, um crescimento de 126% no quantitativo de imóveis vagos. Ok? Então, nós temos no Distrito Federal, sem precisar de construir mais nada, tá? Unidades imobiliárias suficientes para abrigar toda uma população. O que nós não temos lá, infelizmente, é uma gestão urbanística adequada que exija efetivamente a concreção do chamado princípio da função social da propriedade, que não é invenção de comunista, né? Como alguns extremistas falam hoje em dia. Função social da propriedade é um item que é reconhecido desde da Roma clássica, desde a antiguidade clássica. Os romanos falavam em função social da propriedade, né? Então, esses domicílios desocupados, eles não vêm cumprindo, obviamente, a sua função social. Eles estão atendendo aí interesses de especulação imobiliária. E há instrumentos... Eu vou lamentar mais uma vez para vocês que eu gostaria de estar hoje falando de algo mais avançado, né? Nós estamos aqui com elementos aí mais refinados de proteção cultural, e eu estou falando de coisas que são, na verdade, existentes, mas que a gente não vê sendo aplicada na prática, né? O ordenamento jurídico prevê uma série de instrumentos para forçar a função social da propriedade, né? Então, impedir que imóveis fiquem vagos, como IPTU progressivo, imposto, né, progressivo sobre unidades que estão ociosas, e até mesmo a possibilidade de desapropriação. Supor que você aumentar a volumetria de prédios, a possibilidade de ampliar o uso do território em Brasília vai ampliar a diversificação social no plano piloto, é uma ingenuidade, né? A gente sabe que quanto mais unidades imobiliárias você construir numa região mais valorizada, como é o centro de Brasília, simplesmente isso só vai atrair mais ricos da mesma forma. Isso não é uma coisa só de Brasília, né? Isso acontece aqui, né? Em Porto, você tem um centro que é ocupado por pessoas de elite, né? Você, em Lisboa, a mesma coisa, em Paris, em qualquer lugar do mundo é desse jeito. Então, o problema não é da cidade, né? Desculpe, mas o problema é do sistema capitalista, né? Que organiza as coisas dessa forma, tá? Como eu falei já, as ideias do Guel não são incompatíveis, né, com a possibilidade de aplicação para a evolução de Brasília. A proteção ambiental, que inclui a proteção cultural, não pode sofrer retrocesso, como eu falei, isso é um princípio básico, né? E, enfim, a ideia da proteção cultural ser uma invariante axiológica, ela significa exatamente isso, né? Nós não podemos renunciar a esse interesse, né? Nós temos limite, inclusive, para o debate social, né? Isso é enfocado por Habermas, né? Que fala muito aí da ação comunicativa, da possibilidade do consenso na formação das decisões, mas ele é um racionalista crítico, né? Ele parte de Kant e ele coloca muito claramente que há consensos que também não podem ser levados em consideração. A gente não pode, num consenso democrático, decidir explodir tudo aqui, né, e acabar com toda a vida. Nós temos limites éticos ditados pela razão pura, né, pelo que Kant colocava lá como imperativos categóricos, né? E é claro que a proteção ambiental ela é perfeitamente compatível com a primeira formulação do imperativo categórico. Ela pode virar uma lei universal sem qualquer problema, né? Enfim, é o que eu queria falar. Está aqui algo que está relacionado com o que alguém falou, e a gente começou na Paraíba e acaba com um paraibano, né, que eu admiro muito, o grande mestre Ariano Suassuna. Acredito que toda arte é local antes de ser regional, mas se prestar, será contemporânea e universal. Obrigado aí pela atenção.